e atrás tem uma parede de fundo branco. Primeiro, é uma honra ser convidado a fazer parte do primeiro Congresso dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Reabilitação do Futuro da Unifesp. Queria agradecer aos organizadores. Dizer que hoje é um dia muito marcante para ter um congresso desse. Hoje é dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Então, é um dia importante, um marco de reabilitação. Hoje a nossa conversa vai ser um bate-papo sobre os desafios da reabilitação ambulatorial. Então, políticas ambulatoriais de reabilitação, desde estrutura até capacitação de profissionais, organização de serviços. Nós vamos ter 4 pessoas participando, eu e mais 3 pessoas. Gostaria de começar com a doutora Vera, vou apresentar a doutora Vera Lúcia Ferreira Mendes, é doutora em Psicologia Clínica, mestre em Distúrbios de Comunicação e graduada em Fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. Ela é professora assistente e doutora da Faculdade de Ciências Humanas de Saúde da PUC de São Paulo e foi coordenadora geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde entre 2011 e 2016. Doutora Vera, muito obrigado. Deixo a palavra com você e aí depois nós vamos conversando. Obrigado. Obrigada, Celso. Bom, eu também vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou mulher, cabelos encaracolados, eu estou vestindo grisalhos cabelos, estou vestindo uma blusa azul e eu estou aqui no meu escritório em casa, tem um fundo aqui de alguns livros e imóveis atrás de mim. Eu queria primeiro começar agradecendo demais o convite de estar aqui debatendo com vocês. Obviamente, agradecer a toda a comissão organizadora desse evento, que eu considero... eu me inscrevi no evento, além de estar aqui palestrando nessa mesa, mas vi algumas mesas e acho que está muito interessante o evento, e parabenizar, portanto, todo esse esforço aí de vocês. Também queria agradecer ao Arthur Chioro pela confiança. Originalmente ele devia estar aqui no meu lugar, mas todos sabem que ele está super envolvido e ocupado na tarefa aí, do governo de transição, e por ter, enfim, pela confiança de ter me indicado aqui para substituí-lo nessa mesa. Alguém que eu prezo muito, claro, e todos sabem da importância, além de professor da Unifesp, foi ex-ministro e do qual eu tive o prazer de trabalhar durante o período que eu tive no Ministério. E também falar da minha alegria, tá? De estar aqui com o Celso, com a Sandra e com o André, espero que a gente tenha um bom debate. Bom, o Celso me incumbiu aqui de fazer uma fala inicial disparadora do debate. Acho que essa é um pouco a ideia, né? A gente vai iniciar essa fala, uma fala disparadora, para poder discutir a questão da legislação, das políticas públicas, no contexto da reabilitação, no contexto ambulatorial, tá? Bom, então eu vou começar resgatando aqui, eu organizei do seguinte modo: eu vou falar um pouco dos marcos históricos e legais, vou falar um pouco das políticas públicas nos últimos anos, a importância que teve desde 2011, assim, a implantação, a inauguração de uma política pública dentro do âmbito do SUS, que é a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Vamos conversar, vou colocar aqui, acho que algumas questões que são importantes para o debate, alguns desafios que eu considero importantes aí para essa reabilitação do futuro, para essa retomada aí de um processo, de fato, de retomada das políticas públicas de fortalecimento desse campo. E se der tempo para finalizar, a gente fala um pouco de alguns princípios e sonhos que a gente tem nesse campo, né? Bom, vamos lá para os marcos legais. Eu acho que, assim, no Brasil,
Eu não vou me estender muito ao passado, muita coisa foi feita no âmbito da reabilitação no SUS, e, fundamentalmente, toda política pública, vale afirmar, que a gente conseguiu produzir, formular, implementar nos vários territórios brasileiros, ela tem um marco importante da participação efetiva das pessoas com deficiência. Foi a partir da luta dessas pessoas com deficiência que se organizaram, que lutaram, que debateram e que produziram, né, uma provocação aos governos, ao campo público, para que a gente avançasse nesse campo, em vários âmbitos, evidentemente. Aqui eu vou me focar um pouco mais, como vocês vão ver, na questão da reabilitação e, portanto, das políticas públicas mais diretamente desenvolvidas na saúde, mas vamos falar um pouco geral, a partir dessa luta. Eu acho que a gente tem um marco muito importante. O Brasil também, em vários períodos da sua história, ele teve um papel importante de participação nos organismos internacionais de direitos humanos, da OMS, e portanto, vários acordos, participou ativamente de vários acordos internacionais e legislações que pudessem ampliar esses direitos e induzir políticas públicas para que eles sejam efetivados. Eu vou começar do marco da Convenção, que eu acho que ele é muito importante, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada em 2007, mas que no Brasil, inclusive, foi promulgada, né, em 2019 pelo Estado brasileiro com status constitucional. Ou seja, naquele momento, governos alinhados a uma dimensão de fortalecimento das políticas públicas, de justiça social, de equiparação de oportunidades. Essa convenção, todos sabem, ela foi bastante importante porque ela nos dá uma espécie de guia, né? Uma espécie de guia de dimensões, princípios, desde caracterização do conceito da deficiência, mas também da necessidade urgente de mudança de certos parâmetros no qual a sociedade se organizam ao olhar, ao pensar, ao cuidar, né, das pessoas com deficiência. Aí nós estamos falando muito de um marco que a gente tem que estabelecer de mudança de paradigma, de um assistencialismo, né, muito marcado no campo, inclusive, da saúde, para as pessoas com deficiência, para o campo de direitos humanos. Esse foi um marco fundamental, à medida em que é aí que a gente estabelece outra lógica de organização, outra lógica de política pública, assentada nos direitos, assentada na equidade, assentada na inclusão, assentada em todos esses aspectos, né? E, portanto, e também um outro paradigma que nos interessa muito discutir aqui, vocês vão ver no debate, nas pontuações, que é a mudança desse olhar de uma reabilitação centrada, né, de um cuidado à saúde centrado no modelo biomédico, para um modelo que eles, na convenção, se estabeleceu chamar de um modelo social. E, portanto, isso exige, né? Parece uma coisa muito simples, não é? Nós estamos até hoje, vocês vão ver, eu acho que é um dos grandes desafios em termos de modelo, a gente construir reabilitação, cuidado, projetos terapêuticos, a partir de modelos que apoiem as pessoas, junto com as pessoas, que incluam as pessoas e que entendam um olhar um pouco diferente para além das dimensões meramente diagnósticas ou do corpo anatomofisiológico. Bom, então esse marco foi bem importante,
tá? Ele conduziu e pressionou, e a partir dele assinar esta convenção, produzir o debate da convenção, assinar essa convenção, promulgá-la, significou que o Estado brasileiro estava assumindo uma agenda de compromissos de implementação e aprimoramento das políticas públicas nesse campo. Tá? Vários outros acordos, inclusive durante o período que eu estive em Brasília, a gente vai assinando junto à OMS e outros órgãos internacionais, no sentido de avançar, inclusive numa tarefa, né, que também é do gestor e da política pública, e junto com a sociedade civil, de monitorar e avaliar a implementação da convenção e das políticas públicas no país. Bom, eu acho que isso foi um marco importante, aí eu vou direto, é claro, eu não preciso dizer, mas vou dizer, já comecei, obviamente que todo esse avanço que a gente teve nos últimos anos, de certa maneira foi interrompido um pouco nos últimos 4 anos, mas porque a lógica era completamente outra, né? A gente assistiu muito mais um desmonte e um desfinanciamento brutal das políticas sociais. Mas vamos para frente, porque acho que a gente está num momento hoje, de novo, de esperança, de retomada, né, de políticas públicas e sociais, incluindo aí a importância da saúde nesse cuidado. Bom, eu vou pular muito para dizer o seguinte, muita coisa acontecendo, portanto, eu vou marcar aqui em 2010, o Ministério da Saúde, junto, né, interfederativamente com estados, municípios, etc., vem produzindo ao longo desse ano muitos debates a partir da própria implementação e aprimoramento do SUS, mas ele começa a debater fortemente a questão das redes de atenção à saúde, e que era uma tentativa, né, de fortalecer dentro do SUS a ideia de uma melhor articulação e produção de linhas de cuidado nos territórios no âmbito do SUS, né? Ou seja, de produzir a integralidade de modo mais articulado, porque um dos problemas era essa nossa, não só a falta de serviços, mas a falta de articulação desses serviços que obstruía a possibilidade tanto de acesso, dificultava o acesso qualificado, quanto produzia, enfim, modelos pouco integrados. E aí, dentro de 2010 foi isso, né? Fortemente a publicação da portaria, né? O debate vinha sendo antes. Quando quando o Ministério publica essa portaria, tem toda uma reformulação das políticas públicas de saúde em vários campos, áreas, e é nesse contexto, lá em 2011, né, que no primeiro governo Dilma, que por questões, enfim, de avanço do movimento, se estabelece como uma das prioridades de governo os direitos da pessoa com deficiência, né? E vocês vão lembrar, isso teve um nome programático o Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi o Viver Sem Limites. Dentro desse plano, que é bastante amplo, envolveu mais de 15 ministérios, a gente tinha 3 eixos a serem trabalhados, né? 4 eixos. Acesso à educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. O que eu fiz em Brasília nesse período foi cuidar um pouco desse eixo da atenção à saúde, portanto, da implementação da rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Bom, como que a gente chega aí, né, a rede? Essa é uma rede, então, que pensou sua formulação política a partir de vários diagnósticos do estado da arte, né, da necessidade, mas tinha um sonho. Eu queria dizer para vocês como foi importante esse momento, porque tinha um sonho de que, pela primeira vez, a agenda da pessoa da reabilitação
e da saúde da pessoa com deficiência entrava de modo mais sistêmico no campo das políticas públicas. Foi um movimento de grande investimento, de aportes legais, de portarias, de debates intensivos com gestores do Brasil inteiro e com os serviços, e com os movimentos das pessoas com deficiência, no sentido de formular uma política no âmbito do SUS que pudesse, obviamente, a partir dali, mas ao longo do tempo, fortalecer a questão, equacionar a questão da reabilitação no âmbito do SUS de modo sistemático. Isso tem várias comemorações, por exemplo, a gente entrou pela primeira vez, assim, oficialmente no orçamento da saúde, a gente tinha formulação de políticas, tem um debate intenso, tem um incentivo à implementação dessa rede aos serviços de reabilitação no âmbito do SUS, em parceria, veja, com as entidades filantrópicas que já atuavam nesse campo, são, inclusive, recebendo recursos públicos, mas que, em parceria com elas, sem eliminá-las, mas tentando fortalecer, né? Porque essas entidades, elas estão, e esses centros, a gente tem centros de reabilitação de excelência pelo país, com muita expertise, mas que eles eram parceiros e isso criou alguns problemas. Por exemplo, o gestor do SUS não debatia muito essa questão, né? Ele colocava muito na mão, era uma agenda que não fazia parte dos debates da gestão propriamente do SUS, de modo muito forte, né? E eu acho que, ao a gente pegar essa carona de avanço, né, de todos os avanços que o SUS teve, essa importante política, né, e de criar essa rede, foi um movimento bastante intenso e importante. Eu vou lembrar aqui, nessa rede, claro que como rede, a gente formulou uma política que criava o Centro Especializado de Reabilitação, o CER, com este nome, né, com essa nomenclatura, e, obviamente, o financiamento dessa política para estados e municípios. A gente formulou, mas a gente também, é importante como rede, a formulação tem o SER, e a gente falava de todos os pontos de atenção na articulação da rede SUS. Então, a gente precisa pensar a agenda da reabilitação no ambiente, na atenção hospitalar, precisa pensar a reabilitação no âmbito da atenção básica e seus vários programas. Então, a ideia lembra, por isso que eu falo da rede, como ela é importante na lógica dessa política, é de implementar ações de saúde, de reabilitação, no caso que a gente está falando aqui, nos territórios de modo articulado entre esses componentes da rede, porque só assim a gente vai produzir melhor acesso, qualidade e, enfim, e articulação, né, integralidade do cuidado. Só para falar uma nomenclatura aqui, por exemplo, quando a gente fala em redes de atenção à saúde, tecnicamente, nós estamos falando desses arranjos organizativos que tentam organizar esses componentes da atenção básica especializada de urgência e de emergência. A ideia das redes temáticas foi um tema que a gente talvez nem use muito mais e que, inclusive, gerou algumas confusões. Elas não são redes separadas do SUS, mas redes temáticas são aquelas redes, por exemplo, a rede de cuidados da pessoa com deficiência ou a rede de saúde mental e etc., que são redes dentro dessa estrutura, que são tentativas de indução do cuidado, né, a partir de problemas, agravos, grupos populacionais, ou seja, olhar para as redes temáticas também, às vezes, é muito necessário, como a gente está olhando aqui nesse congresso inteiro para a reabilitação, no sentido de você produzir, enxergar dentro da rede SUS como que a gente vai conseguir produzir linhas de cuidado e fortalecê-las, né? E você tem uma outra coisa que eu acho que é um termo importante para a gente pensar, que é as redes territoriais, tá? Porque saúde se faz nos territórios. E aí, esse termo das redes territoriais são também muito debatidos no campo de saúde por vários autores. Aí a gente já está incorporando está chegando perto ali do real e está incorporando outras
questões, que são relações, são afetos, são territórios, né? São modos de vida. A gente está incorporando fortemente os dispositivos presentes naquele território, a dimensão do trabalho em saúde, mas também da intersetorialidade, ou seja, a gente está olhando para a variação da vida e dos seus diversos e múltiplos arranjos nos territórios. Isso é bem importante, porque o Brasil nós temos territórios muito distintos, com culturas distintas, modos de organização distintos, e uma política pública tem que ser capaz de olhar para essa dimensão, né? Portanto, se voltar e estruturar os serviços para a necessidade daquele território, sob o risco da gente criar parâmetros, padrões muito fixos e rígidos e pasteurizados que não vão responder essas diferentes realidades. Bom, mas enfim, a rede, ela vem, portanto, a rede de cuidados, ela se ocupou, né? Eu vou lembrar aqui de uma frase, isso dito, né, que a gente tem que olhar para a necessidade, para todos os componentes. A gente vai aqui focar mais na questão ambulatorial. E, portanto, nós vamos estar falando da reabilitação no âmbito talvez mais da atenção especializada, ou é normal que a gente fale mais sobre o SER, né, o Centro Especializado de Reabilitação. Olhar mais para isso, ou talvez é importante, não significa que a gente não está esquecendo essa dimensão de outros componentes, ao contrário, vocês vão ver aqui no debate o quanto a gente tem que lembrar de todos eles. Mas é um foco apenas no sentido, como eu vou lembrar uma fala da Lumena, inclusive no material que a gente produziu no Ministério, que a gente entrevistou quando ela estava na Gestel em Mauá, onde ela dizia, ela fez um parâmetro que eu achei bonito, que é assim, olha, o coração da rede de saúde mental a gente poderia colocar no CAPS, assim como o coração da rede da pessoa com deficiência a gente poderia entender que está no SER. Mas esse coração não quer dizer, ou seja, há uma evidência, há uma atenção de gestores, e inclusive da população, no sentido de solicitação e pedido para esses centros existirem cada vez mais e mais qualificados e capazes de responder à demanda, mas, obviamente, e eles são fundamentais, né, essa atenção que a gente chama ambulatorial, mas é fundamental para que ele possa operar bem nos territórios que a gente pense a reabilitação para além dele, obviamente, em rede, em outros pontos de atenção e serviços, fundamentalmente na atenção básica, tá bom? Porque vamos lembrar que a gente tem que ter milhares de ações de promoção, de prevenção, e inclusive de estratégias de cuidado e intervenção que são, digamos assim, melhor vocacionadas, funcionam melhor quando elas são articuladas pelas equipes multi na atenção básica e outros programas que a gente vai conversar aqui, tá? De qualquer modo, eu queria já entrar... Então, resumindo, a rede de cuidados da pessoa com deficiência buscou essa política pública ampliar acesso, qualificar o cuidado integral, certo? De todas as pessoas com deficiência, deficiência física, visual, intelectual, e etc., entre outras, garantir a articulação e a integração desses pontos de atenção, desenvolver ações de promoção, identificação precoce ou intervenção oportuna das deficiências, né? Aí vale muito, olha, esse campo é muito, absolutamente transversal a outras políticas. Para fazer isso, é preciso que essa agenda esteja sendo muito bem vista na saúde da criança, em vários outros programas e serviços, né? Ou seja, em ações que cuidam da infância, da adolescência, da vida adulta. Ampliar é uma problemática, ampliar a oferta de prótese, órtese e meios auxiliares de locomoção, garantir acesso, acompanhamento, tratamento, à reabilitação e desenvolver essas ações de caráter intersetorial. A rede se estruturou avançou muito nos anos entre 2011 ou 12, né, que 2011 a gente estava na formulação da política e no debate, 2012 a portaria sai, e a partir daí a gente implementou
e induziu uma série de debates e serviços e ampliou bastante significativamente o acesso à população, ainda que ele não seja, obviamente, ainda suficiente, tá? Então, não vou me detalhar aqui, mas eu vou direto para os desafios, porque eu queria que a gente tivesse tempo para o debate, os desafios para a implementação da reabilitação, e como o nome sugere aqui nesse momento que estamos, né, podendo, embora complexo, difícil, com muitos problemas a equacionar nos próximos anos, mas num clima, né, de retomada de políticas públicas, é bem importante que a gente pense, né, as políticas públicas e essa reabilitação do futuro, né? Nome interessante. Bom, eu acho que os desafios, eu vou apenas pontuar e depois vou colocar algumas questões que para mim são muito relevantes e abrir, porque é bem importante a gente debater, né, com o Celso, com o Sandra, com o André, que são pessoas também que pensam esse campo e têm muita experiência para compartilhar, tá? A gente tem alguns desafios, alguns de ordem mais, digamos, macropolítica, que são ainda a permanência de vazios assistenciais e a nossa necessidade de ampliar o acesso aos serviços de reabilitação pelo país, ok? Isso é bem importante pensar, esse desafio ainda está posto, embora a gente tenha avançado, isso ainda é uma questão problemática. E, portanto, obviamente, que também é bastante problemático nesse momento, sempre foi para o SUS, sempre subfinanciado, ainda mais agora nós temos uma situação de financiamento das políticas públicas que nós vamos ter que equacionar e imagino, recuperar nos próximos anos a importância do financiamento das políticas sociais. Bom, nós temos uma dimensão super fundamental, não só para as pessoas com deficiência, mas para a sociedade inteira, que é pensar serviços de cuidados de saúde que contemplem, né, que tenham que avançar em muito ainda, não só no acesso aos serviços de saúde, mas na acessibilidade à ambiência desses serviços ambulatoriais. Não vou me ater muito aqui, estou só pontuando, porque inclusive a gente tem um parceiro aqui, o André, que é arquiteto, que vai poder nos brindar um pouco com esse debate e com as questões, mas a acessibilidade à ambiência é bem fundamental, não só porque ela é uma agenda absolutamente legítima, justa, óbvia, né, de uma sociedade justa e inclusiva, mas porque ela, inclusive, serviços onde, dependendo, a ambiência do serviço tem direta relação com a qualidade e o modelo assistencial que as equipes são capazes de produzir. Ou seja, quando a gente fala de trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar ou interprofissional, nós estamos falando, e a reabilitação é um campo, todos são, na minha opinião, mas é um campo que escancaradamente a gente vê facilmente a absoluta necessidade da intervenção das equipes de modo interdisciplinar. A gente tem que repensar certos modelos de trabalho que envolvem a ambiência para favorecer esses processos de trabalho, né? A gente tem que ainda permanecer com a agenda de combate ao caráter assistencialista, né? E avançar em modelos centrados no direito social, na inclusão e na autonomia dessas pessoas, né? Modelos, e obviamente quando a gente fala isso, nós estamos falando essencialmente da absoluta participação dessas pessoas. Modelos de reabilitação, né, centrados na interdisciplinaridade, na interprofissionalidade, e esse fortalecimento ainda que a gente precisa fazer da lógica das redes de atenção, a gente ainda assiste, vê como é difícil, que embora a gente tenha um esforço e avanços de experiências significativas pelo país, ainda é muito difícil, a gente ainda tem que avançar muito nessa lógica dessa articulação e de indução de ações de cuidado que sejam capazes de articular os serviços ambulatoriais especializados, os centros especializados de reabilitação, com as equipes de atenção básica nos territórios, e aí sejam as equipes as equipes da atenção básica,
os PICs, as práticas integrativas, as equipes de EMAD, EMAP, da atenção domiciliar, entre outros programas que a gente tem, porque são equipes que tem que estar muito bem articuladas, ajustadas, juntas, alinhadas, para que a gente possa produzir um melhor cuidado e acesso, né? E rompa com aquela fragmentação de simplesmente ficar defensivo, né? Essas equipes todas nos vários serviços, defensivos em relação à alta demanda e, portanto, operar só no lugar de encaminhamento para cá e para lá, ou de debates sobre intermináveis sobre fluxos e encaminhamentos que tentam muito mais proteger os serviços das demandas, das necessidades da população e entram um pouco, embora eu entenda esse debate, claro, mas usam um pouco a sua expertise, a sua potência, onde eles estão, cada equipe, onde elas habitam, no sentido de produção de cuidado. Né, de produção de cuidado, que quando compartilhado, que quanto em rede, ele é certamente mais apoiado, tanto para os profissionais, quanto ele tem um efeito melhor para a população. A mesa anterior, incrível, eu entrei um pouco antes e estava ouvindo muito pouco da mesa, mas eu vi que se debateu lá essa reabilitação, pelo menos elas estavam colocando, que eu achei interessante, a reabilitação centrada na família. Isso é bem importante porque a gente precisa, eu vejo isso um campo que precisa avançar muito, essa consideração não só, né, da escolha e da participação ativa do usuário, né, no processo de cuidado. Então, não é a gente que determina a melhor reabilitação, mas eu componham com o sujeito uma relação e um pacto daquilo que eu posso ofertar, do que eu estou vendo e daquilo que ele também compreende como um bem para si, e é nesse arranjo, nesse pacto, e, portanto, com a participação ativa do usuário e seus familiares e cuidadores, é que esse processo se dá. Mas eu vejo, principalmente na direção, seja na direção de pacientes em reabilitação na infância, ou de idosos mais com grandes problemas funcionais, o que ocorre é que esse familiar ou esse cuidador, ele é muito tratado pelas equipes ou como informante daquela situação, ou como alguém que eu tenho que orientar a fazer coisas, enfim, para o bem do paciente, para além dos espaços que estamos com os nossos usuários. Mas sem negligenciar a importância dessa orientação e etc., eu acho que é uma outra ideia quando a gente institui modelos onde a família, de fato, é ativa e participante no processo. Ela está junto. Quando eu faço reabilitação de uma criança ou de um adulto, não importa, a família ela é integrante do processo, ela também tem que ser cuidada. E isso eu acho que os nossos serviços ainda carecem de um debate mais refinado, mais aprofundado e melhor para poder produzir esse tipo de cuidado. Por fim, acho que não dá para pensar os serviços de saúde ambulatoriais sem necessariamente, né, visualizar os dispositivos nos territórios para desenvolver ações intersetoriais. Então, muitas vezes, o que a gente chama, né, de reabilitação, acho que esse é um bom debate. O que é reabilitação, afinal, né? Porque como é que a gente faz? O que são esses dispositivos? Tem, claro, a nossa expertise, a oferta, a reabilitação aqui no sentido do Centro Especializado de Reabilitação, com um conjunto de expertises, técnicas e intervenções que auxiliam na ampliação da funcionalidade das pessoas que dela precisam, mas a gente tem que pensar isso um pouco mais além, no sentido de é preciso também articular isso, porque muitas vezes o impedimento não está só aí, o impedimento está na vida social, está na exclusão, está na necessidade de apoio de políticas de assistência social, de educação, de trabalho e renda, e entre outros. Então, quando a gente se associa a saúde a essas outras
áreas intersetoriais, a chance de a gente produzir cuidado em reabilitação é sempre muito maior. E, por fim, eu não sei se vocês estão aí acompanhando, mas eu acho que, portanto, quando a gente está falando de uma reabilitação do futuro, a gente está falando de muitos paradigmas que a gente ainda tem que mudar ou aprimorar, e a gente está falando também portanto, de uma necessidade, uma retomada, né, de um debate dos profissionais da rede que possa significar um processo de fato, né, retomar de fato um processo onde o trabalho, a sistematização do trabalho, o encontro das equipes signifique um processo de educação permanente aos trabalhadores de saúde, que hoje, com certeza, carecem bastante desses espaços para que a gente consiga produzir ou enxergar esse modelo que a gente está aqui debatendo em vários sentidos nesse congresso, como uma coisa muito interessante, que ele existe em várias experiências, mas ele tem que ser expandido, fortalecido em ato, no real. A gente precisa ver essa reabilitação de fato acontecer, né, em cada território desse país. E eu acho que isso depende muito da apropriação desses profissionais, dos sentidos do trabalho dele, e da possibilidade da invenção de novas estratégias e dispositivos de cuidado. Bom, só para finalizar, porque eu estou mais interessada mesmo no debate, na escuta, tanto com os colegas da mesa quanto com quem está assistindo, eu penso, vou trazer aqui algumas ideias que para mim são muito caras, que vamos falar só um pouco do sonho, né? Assim, um sonho ou questões que a gente não pode esquecer nesse campo quando a gente debate qualquer tema, né? A gente não pode esquecer de que essa nova agenda do SUS, a Rede de Cuidado de Pessoa com Deficiência, ela não só confere visibilidade, né? Mas ela coloca em debate essa política pública. Ela coloca em debate as questões de saúde da pessoa com deficiência. E, portanto, ela responde de cara, né? Só essa iniciativa já responde à conquista de direitos, né? E supre, né, o que a gente chamava na época de uma lacuna histórica de acesso à saúde desses grupos populacionais. Mas o processo de pactuação também foi, em todas as regiões e estados brasileiros, foi absolutamente fundamental para abrir esse debate. E a peculiaridade, né, desse debate não está no exercício dos gestores do SUS em fazer esse debate, que isso é uma prática inerente, é estruturante do próprio SUS. Esse debate interfederativo, mas esse debate colocado desse modo acabou se constituindo como uma agenda nova, como o gestor poder se revoltar, né, se estar de novo atento a isso, e aí não só como acesso, mas como um eixo estruturante de política do SUS, né? Portanto, esse histórico das pessoas com deficiência, da ausência do Estado para cuidar e das pessoas contarem apenas com as entidades filantrópicas ou iniciativas pontuais de governos, ele passa a ganhar outro status, né? Ele passa a ganhar status de política pública a ser debatida, enfrentada e equacionada. E eu acho que isso desenhou um conjunto de necessidades e processos, de pactuações próprios e inéditos. A gente assiste isso. E o que acontece? A rede acabou produzindo um conjunto, né, de diálogos muito interessantes, colocando concepções, perspectivas e culturas institucionais muito variadas, em debate. E isso pediu e pede ainda um reiterado exercício de acolhimento das diferenças e de construção de um comum entre nós, que funcione como plano de consistência para sustentar a rede e seu funcionamento. Eu acho que isso é uma das
um grande princípio que a gente tem que seguir, inclusive nos territórios, para que os trabalhadores de saúde, as pessoas com deficiência e gestores participem ativamente desse processo. E aqui, nesse sentido, se coloca grandes, né, desafios, tá? Então, quer dizer, assistir, né, uma das coisas, a gente só não teve desmonte de política pública e de financiamento, a gente teve um desmonte dessa participação efetiva, dos espaços de participação de trabalhadores, usuários, na formulação e na implementação das políticas públicas e na avaliação das políticas públicas, né? É preciso que isso seja retomado com força, com certeza, a partir de janeiro. Então, eu vou lembrar aqui, só citar algumas pessoas que, naturalmente, essa disponibilidade, né, ela exige lidar com esse debate, exige essa disponibilidade com a alteridade, né, com o encontro do outro. É uma espécie de abertura, né, a capacidade de afetar, ser afetado pelo outro. Então, ele depende desse campo vivo de interações entre sujeitos, grupos e segmentos sociais. E eu acho que isso é bem importante quando a gente pensa no grau de segregação e de não participação que a gente viveu aqui nos últimos, tamponamento desses processos nos últimos 4 anos. E eu acho que só assim, sabe, a gente consegue produzir uma reabilitação ou processos de cuidado, portanto, que tenham efeitos de inclusão, de autonomia, de respeito aos direitos, de equidade. Só desse modo a gente é capaz de ultrapassar, né, esse campo formal dos direitos, que está muito, que está em parte fortalecido nas leis, em parte nos conhecimentos especializados, mas a gente ainda assiste uma espécie, a gente carece de um avanço, de um debate maior em todas as sociedades, uma vez que eu costumo dizer que assim, é isso, a ideia de que a verdade científica, os avanços científicos, tecnológicos, de modelos super interessantes, mesmo as políticas públicas e as leis sozinhas, elas não são suficientes, né, para dar existência, realidade a um cuidado efetivo das pessoas. E, portanto, né, a gente tem um desafio enorme, né? E eu acho que se a gente pensar a reabilitação assim, a rede de cuidados das pessoas com deficiência, todos esses serviços e equipes que estão envolvidos na reabilitação, retomar essa ideia de uma política pública mais consistente para o campo, eu acho que a gente vai ser capaz de se juntar a um movimento mais geral do SUS em defesa da vida, da saúde. E, portanto, de fortalecer esse movimento, né, do qual o SUS se consolida como política pública. Eu vou citar a palavra da Regina Benevides: o SUS se consolida como política pública, como política de todos, como política para qualquer um, política comum. É isso. Eu não sei se eu fui muito clara, eu estou preocupada com o tempo, e acho que já tem questão aqui no chat, mas acho que a gente pode abrir para o debate, né, Celso? Isso, Vera, muito obrigado. Muito obrigado por essa história, esse histórico da política de reabilitação. Eu gostaria de enfatizar que o desafio é esse, a gente tentar mudar a reabilitação tradicional, como era antes, que você segmentava a pessoa, ele ia para fisioterapia num lugar, terapia ocupacional em outro, fonoaudiologia em outro, cada um traçava seus objetivos, né? A ideia são ambientes amplos, de preferência a pessoa já faz a avaliação de todos no mesmo dia, o paciente é um todo, ele não é segmentado, né? E o mais importante disso são os objetivos da reabilitação, que o objetivo não é o nosso objetivo, é o objetivo do paciente, o que ele quer, o objetivo traçado em conjunto. Então, os profissionais com o paciente, com o cuidador, muitas vezes, e com a família, o que o senhor quer? O que o senhor gostaria? Porque muitas vezes o que a gente visualiza para ele, ele não quer naquele momento. E aí você pode até trabalhar durante a reabilitação, se aquilo for importante, para mostrar a importância para ele daquilo. Muitas vezes o que é importante para ele, você não iria trabalhar. Então,
o paciente é importante. O que ele quer melhorar? Claro, trazendo para a realidade, né, para as possibilidades, mas essa construção dos objetivos em conjunto é muito importante. Bom, eu queria chamar para o nosso debate agora a senhora Sandra Maria Vieira Tristão de Almeida. Ela é especialista em saúde coletiva, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e coordenadora da área técnica de saúde da pessoa com deficiência da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Sandra, bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Eu já queria te lançar um desafio. Por exemplo, como que a rede municipal consegue se estruturar para fazer essa reabilitação ambulatorial? Porque não é fácil, né? Bom dia, Sandra. Bom dia, Celso, tudo bem? Queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui hoje com vocês. Muito bom estar dividindo essa mesa com você, com a Vera e com o André, né? Para poder trazer um pouquinho do processo de construção que a gente vem fazendo no município, porque os desafios são muitos, né? Então, eu começo dizendo que é um processo, né? Um processo que ele vai, cada dia a gente vai enfrentando aí uma questão. Né? Dizer para vocês, eu sou uma mulher, né? Primeiro me apresentar, né? Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo no ombro, de castanhos com um pouquinho de branco, né? Estou usando uma blusa estampada de verde, bege, e tenho no fundo uma estante de livros da onde eu estou, tá bom? Então, acho que me apresentando, né? E aí, acho que assim, Celso, acho que a Vera trouxe questões super importantes na fala dela, que mostram aí todo o movimento que a gente teve, o avanço que a gente teve na rede, e dizer como é que a gente trabalhou um pouquinho no município em cima desse processo, né? Então, acho que primeiro resgatar a fala da Vera, né? Um pouco do final dela, né? Da questão de planejamento que ela trouxe, da gestão, dizer assim, que eu acho que a publicação da portaria, né? Instituição da rede como uma questão prioritária, eu acho que ela foi super importante, porque ela trouxe a visibilidade para o tema pessoa com deficiência, ela instalou um debate muito grande nacionalmente. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora que a gente vai planejar, na hora que a gente vai fazer uma ação, né? Porque ela acabou mobilizando o gestor, que teve que se, né, aderir à rede, ele teve que conhecer e falar, eu tenho interesse nessa adesão. Ela trouxe um financiamento diferenciado, né? Então, foi a primeira vez que a gente teve, além de uma questão de custeio, de investimento, um recurso específico para um custeio dessa rede. Então, acho que isso foi um diferencial muito grande na hora que a gente pensa na organização de serviços e na estruturação dessa rede. Né? Eu acho que uma ação importante também que aconteceu foi o momento da operacionalização. Então, a instauração dos grupos condutores estaduais e aí nas regiões de saúde, né? Então, no município de São Paulo é uma rede, a gente teve um grupo condutor que foi instaurado e a gente conseguiu aí a integração de vários atores para poder olhar para a questão da pessoa com deficiência, né? Então, a gente trouxe DRS do Estado, secretaria, não só área técnica da pessoa com deficiência, onde eu atuo, que sempre foi o lugar onde sai a maior parte das ações, mas a gente conseguiu trazer vários setores da secretaria para poder pensar junto, né, nessas questões, as coordenadorias de saúde, a gente conseguiu incorporar a questão no município de São Paulo da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida nessa discussão, o Conselho Municipal de Saúde também, e mais para frente o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, essas pessoas juntas pararam para poder fazer um diagnóstico e um plano de ação. Então, acho que esse foi um primeiro movimento que marca muito esse processo, né? E eu acho que agora o desafio é a gente poder manter, né? Depois de um primeiro momento, a gente conseguir, apesar dos pesares, manter esses debates, manter essa evolução no plano de ação, que eu acho que é um processo contínuo, né? Eu acho que uma outra coisa que eu queria trazer, a Vera trouxe muito da rede, eu vou falar um pouquinho da rede, mas a questão dos serviços, né? Então, acho que, assim, essa rede, a publicação dela, né, pensando nos serviços, ela fortaleceu e aprimorou muito algumas ações que a gente já vinha numa mobilização do município, então, a gente já vinha trabalhando para constituir núcleos de reabilitação, de saúde auditiva, né, os NIS e os NISAs, né, nas várias supervisões, sempre acreditando aí no papel do território, dessa articulação para matriciamento, para um trabalho articulado, né? A gente já tinha no município a questão do acompanhante da pessoa com deficiência, que depois eu acho que eu vou falar um pouquinho separado dele, porque eu acho que merece, né, por conta de todos os objetivos que a gente está colocando, né, e aí a publicação dessa rede possibilitou o quê? Que a gente pudesse integrar esses serviços, ampliar as equipes, ampliar, né, ter mais equipamentos, né, rever todas as questões, a Vera falou na ambiência, então rever todas as ambiências, né, então ampliar e rever.
Então, eu não tinha mais, a partir desse olhar, a gente passou a não ter mais aquela coisa ambulatorial do consultório da fono, da físio, da TO, do psicólogo, mas poder ter espaços aí de estimulação precoce, de atividades de vida, né, diária, ou salas de cinesioterapia, para terapia individual em grupo, para salas de reunião, quer dizer, a gente teve toda uma mudança na ambiência que deixou de ser a sala do profissional para ser uma sala de uma determinada ação. Eu acho que isso fez uma diferença muito grande na operacionalização da rede, nessa construção aí desse trabalho em equipe, né? Eu acho que, além disso, também a questão da mudança de acesso que a gente acabou fazendo, que também deixou de ser por esses profissionais e passou a ser um acesso para a avaliação multiprofissional, como você colocou. Então, no momento em que você acolhe esse paciente, esse usuário, você faz uma avaliação na equipe, você já pensa, já discute com família, com eles, traz as demandas e já consegue pensar logo na entrada do usuário um primeiro encaminhamento, um primeiro projeto terapêutico do que você vai fazer e aí, a partir daí, poder articular na rede, né? Eu acho que a gente teve a felicidade no município de ter uma parceria importante com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e isso tem possibilitado a ampliação aí de recursos terapêuticos para os nossos serviços. Então, a gente tem conseguido trazer cada vez mais esses recursos terapêuticos diferenciados e trabalhar em uma qualificação, né? Então, a gente conseguiu incorporar nos nossos serviços as salas de recursos sensoriais, alguns serviços têm hoje reabilitação robótica de membro superior, a questão da reabilitação virtual, né? A questão da comunicação alternativa também. Então, a gente vem num processo de parceria para a gente poder implementar esse cuidado, né? A gente tem vários serviços já habilitados pelo Ministério, mas temos muitos também ainda ou em processo, ou aguardando a habilitação, ou ainda em processo aí de revitalização para reestruturação, né? Porque é um processo contínuo. E a gente tem conseguido manter esse movimento aí com os planos municipais de saúde, a gente tem conseguido colocar na agenda essa importância de não parar, apesar do processo todo difícil que a gente vem vivendo, né? Falei para vocês que eu ia falar um pouquinho do APD, né? Então, o APD, na verdade, é uma estratégia diferenciada que a gente tem no município de São Paulo, que ele nasce aí de um processo de muitos pedidos de abrigamento, principalmente de pessoas com deficiência intelectual, e ele vem aí na lógica de fortalecer autocuidado, atividade de vida prática e diária, protagonismo, e com isso evitar o abrigamento, né? Então, ele parte da premissa, aí, olhando os dados da CIF, das diretrizes de cuidados gerais da pessoa com deficiência, e se ilumina um pouco a questão do acompanhante terapêutico, e a gente tem no município o programa de acompanhante de idosos também, que ele serviu para pensar um pouco nessa estratégia. Então, é uma equipe multiprofissional, que tem enfermeiro, fono, TO, psico e 6 a 10 acompanhantes, que integram os SERs, né? Então, é um trabalho que está articulado ao SER, né? E que vai fazer esses projetos terapêuticos, né? Pensando nas necessidades. Então, ele vai compor com o SER esse projeto terapêutico. Qual que é o diferencial que a gente tem nessa equipe? É uma equipe que não atua só na unidade, ela atua principalmente na casa e na comunidade. Então, quando a Vera fala dessa questão de reabilitação, de mudança de modelo, eu acho que são equipes que trabalham muito nessa lógica, porque eles estão na casa fazendo ações de autocuidado, fazendo ações de treino, né? De atividade de vida diária, eles estão no território, seja pensando em treinos de trajeto, mobilizando para inclusão em espaços de comunidade, para inclusão de mercado de trabalho, né? E são equipes que têm como objetivo aí o fazer junto, então estar junto com a pessoa, junto com a família, para contribuir com o processo de inclusão. E, no final, esse processo garante um pouco essa coisa que eles são grandes mobilizadores dessa articulação em rede. Então, eles fortalecem, eles são uma estratégia diferenciada aqui com o SER, ajudam nesse papel importante e fundamental que a Vera falou do SER, como coração da rede, né? Quer dizer, a pessoa com deficiência, ela não tem que estar na atenção especializada só, não é ali, ela tem que estar na rede, ela tem que circular, mas o SER como um todo, e essas equipes ajudam nesse processo de articulação, de mobilização da atenção básica, da atenção hospitalar, do serviço do território, para que essa pessoa possa efetivamente estar incluída, né? Então, acho que esse é uma coisa que tem ajudado bastante, pensando aí em reabilitação para frente, do futuro, eu acho que essas equipes precisam crescer, porque elas ajudam nesse processo de sair do lugar ambulatorial para estar cada vez mais no território, né? Eu acho que a articulação em rede ela é fundamental, pensando na atenção básica, especializada, hospitalar, a questão intersetorial. Eu acho que o SER, então, como ponto, né, como coração dessa rede, ele tem um papel de ajudar esse processo, né, de mobilizar os outros para essa inclusão, para a questão
de acesso, que essa pessoa possa, de fato, que a pessoa com deficiência possa fazer o percurso conforme a necessidade dela e de quebrar posturas aí capacitistas. Eu acho que esse é um desafio grande. E aí as questões de matriciamento, atendimento compartilhado são estratégias potentes para isso, né? Eu acho que os desafios são muitos, o território, como a Vera falou, é um território vivo, ele é cheio de singularidades, a gente tem casos de maior ou menor complexidade, e aí quanto mais complexo é o caso, maior é o desafio, maior a necessidade de eu ter estratégia criativa para poder trabalhar com essa pessoa, com a sua família, para poder ter uma mudança na qualidade de vida, e assim, essas estratégias coletivas, se a gente não conseguir um trabalho em equipe multi, se a gente não articular com a atenção básica, se a gente não tiver uma articulação em rede, RAPS, aqui a rede, né, os CAPs, todos têm um papel fundamental, se eu não tenho essa articulação, fica muito difícil pensar, né, e acho que hoje a gente vive esses desafios de forma muito forte no município, né. Eu acho que a questão do financiamento é uma questão que a gente tem que pensar, então, para além da continuidade do financiamento da rede da pessoa com deficiência, que, na verdade, praticamente parou, né, porque a gente teve muito pouca coisa depois, né, o financiamento do NASF sendo extinto, então, na verdade, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem aí um sonho de que, de alguma forma, a gente consiga reestruturar para que a gente volte esse processo, né, e também crescer a reabilitação na atenção básica. Eu acho que a gente, no município, teve a manutenção dos profissionais, o município apostou nessa continuidade, mas a gente sabe o quanto a gente precisa crescer nesses profissionais, né, de reabilitação na atenção básica, para atuar junto com as PICs, para atuar em grupos terapêuticos, atuar com as famílias, na intersetorialidade, pensar em toda essa mobilização do território, porque eu acho que as equipes, né, da atenção básica, elas têm esse papel fundamental nesse processo, né. Eu acho que um outro desafio é a questão da atenção hospitalar, né? Então, como a gente possibilita, de fato, essa articulação da atenção hospitalar para garantir a reabilitação pós-alta hospitalar, para que ela ocorra de forma mais breve, né? A gente tem uma parceria importante aí com o Melhor em Casa, com as equipes das EMABs, das EMADs, né? Para que a gente possa garantir esse cuidado, né? Mas eu acho que esse é um desafio. E também a articulação intersetorial, que eu acho que a unidade básica tem um papel bem importante, né? A gente também conseguiu crescer, só finalizando, bastante na questão das OPMs, que eu acho que elas constituem um desafio enorme, né? A gente tem hoje um subfinanciamento muito grande, elas são fundamentais aí para o processo de reabilitação, a gente conseguiu, elas atuam de forma integrada, na verdade, a reabilitação do ser, mas a gente vive hoje com a questão do financiamento uma dificuldade grande nisso, né? Então, no município que a gente conseguiu, que eu acho que foi bem legal, é para além das oficinas habilitadas, que a gente tem uma conveniada com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem nos CERs como lugares que fazem não só a avaliação, a prescrição, mas fazem também a dispensação. E aí, quando a prova, né, quando preciso, na verdade, de uma moldagem, de uma prova, eu tenho a presença dessa oficina em vários CERs da cidade, né, a gente organizou alguns, facilitando esse acesso, integrando bastante o processo de reabilitação. Né? Eu acho que a gente vem trabalhando no município no sentido de tentar continuar essa rede, mas eu acho que os desafios e sonhos vêm muito agora para que a gente possa dar essa continuidade, né? Eu acho que é um pouco por onde a gente vem trabalhando e o que a gente deseja, na verdade. Então, é continuar crescendo a rede, continuar implementando os serviços, continuar fortalecendo a atenção básica para que tenha reabilitação, essa articulação maior entre os serviços, entre os profissionais, e para que a gente, né, cada vez mais a pessoa com deficiência junto, né, respeitando, na verdade, esse lugar, direito a essa mudança de modelo, um modelo social, eu acho que é o processo que a gente vem caminhando e que a gente quer muito que continue e se aprimore aí com as novas questões que vão surgindo. Né? Obrigado, Sandra. Realmente é um desafio, né, e operar em rede eu acho que é o maior desafio. Por isso que o matriciamento é importante, né? Se a gente conseguir fazer o matriciamento, acho que isso resolve grande parte dos problemas da operação em rede. Bom, eu gostaria de chamar o André Hideki Iga. Ele é mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em Educação pela Escola da Cidade, arquiteto e coordenador de Planejamento e Projetos do Departamento de Infraestrutura do Campus São Paulo da Unifesp. Bem-vindo, André. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria de te lançar, né, um desafio também de dizer para a gente como que a gente pode padronizar os ambientes, né, a ambiência em reabilitação com essa política
com essa política de reabilitação do governo? Como que a gente pode desenvolver isso? Como que a gente consegue padronizar as estruturas? Uma vez que a grande maioria dos ambientes, eles já são prontos e a gente tem que adaptá-los para poder virar um centro de reabilitação. É uma minoria que a gente consegue construir do zero, né? Bem-vindo, André. Obrigado eu pelo convite. Tá. Eu já ia pedir para o host me liberar o vídeo. Tá certo. Obrigado. Obrigado eu pelo convite, Celso. Prazer estar aqui na mesa com a Vera, com a Sandra. Antes eu vou fazer, então, a minha autodescrição, né? Eu sou homem, moreno, uso barba e cabelo escuro. Estou usando um óculos também aro grosso. Eu estou usando camisa branca, ao meu fundo estou na minha sala, com paredes brancas, com quadros ao fundo e uma planta no canto inferior direito. O seu desafio, Celso, é o desafio que vale milhões, né? Talvez literalmente milhões, porque eu acredito, primeiro que, até fazendo uma amarração com tudo que a gente discutiu até agora, né, Vera, Sandra também, você também, que para efetivar os direitos humanos a gente precisa de infraestruturas, isso é básico, né? Eu acho que começar sensibilizando tanto os gestores quanto os técnicos de que existem esses contextos diversos, que existem modelos diferentes também, que a gente precisa sempre continuar estudando e se aprimorando, é o primeiro passo. A adaptação e a padronização são importantes, com certeza, né? Já existe o manual de ambiência da rede, que eu acho que para a questão de planejamento é essencial. Primeiro, você ter parâmetros mínimos para você poder implementar uma rede, um local para atender a rede, constituir essa rede. A questão é que a gente sempre precisa, primeiro, que uma dinâmica viva, né? Essas padronizações têm que sempre ser avaliadas continuamente, principalmente porque, como você mesmo disse, a maior parte desses espaços são adaptações, era uma casa, era um galpão, era algum espaço que já estava definido para outro uso e que depois foi cedido pela municipalidade, pelo Estado, enfim, pela federação, para ser usado na reabilitação. É muito diferente, por exemplo, de quando alguém fala de reabilitação do futuro, a gente que é arquiteto ou trabalha com arquitetura e engenharia, geralmente associa, por exemplo, a rede SARA. Primeiro porque, quando a gente fala do futuro, na construção civil, um modelo utilizado para a construção lá foi um modelo que hoje é pouco usado, principalmente porque a gente tem um mercado de trabalho na construção ainda muito informal. Então, assim, você desenvolver um edifício do zero, usando pré-fabricação, ou seja, industrializar a construção civil, associar a arte, né, os painéis Watts Vulcão, ter um design completo, né, você desenhar e industrializar as próprias macas, equipamentos. Isso é uma concepção, né, uma concepção total, né, digamos assim, da construção, operação e manutenção que é muito moderno até para hoje, né? Embora isso não se aplique em todos os contextos, como a gente fala, a maior parte o maior contexto no Brasil é de adaptação, né? Então, até dando os créditos aqui, né? Os projetos foram feitos, né, pelo arquiteto João Figueira Lima, né? O que chamava Lelé, né? Que era o apelido dele. Então, eu acho muito interessante a gente ver como talvez um exemplo de possibilidade de sucesso, mas que também não pode ser replicado em todos os lugares. E eu acho que até isso também lança um outro desafio e outra possibilidade, que é a gente começar a pensar, inclusive, né, de maneira ainda mais ampla, ou seja, quer dizer, tomando até como exemplo a industrialização, etc., como é que esses espaços podem ser
catalisadores de outros tipos de até mercados, né? Por exemplo, uma industrialização de equipamentos de reabilitação, que a gente fica muito dependente de mercados externos, incentivar o design brasileiro para desenvolver esses equipamentos, inclusive equipamentos médicos, ar-condicionado, enfim, tudo isso. E de novo, aí puxando para a minha sardinha, né? Focar muito na parte de planejamento, porque a operação custos operacional ser mais barato garante a longevidade de uma rede. Ou seja, se a gente tiver eficiência energética, se a gente tiver ventilação natural otimizada, iluminação natural otimizada, acessibilidade facilitada, não necessitar tanto de adaptação e ajustes, todos esses itens vão baratear a operação e dar uma longevidade, fazer com que a gente consiga pensar a reabilitação com o maior prazo possível e maior longevidade possível. Também tinha anotado algumas outras coisas, mas eu acho que a gente pode fazer uma segunda rodada para dar tempo de mais debate. Obrigado. Obrigado, André. Bom, acho que tem uma pergunta no chat. O que vocês acham da gente discutir essa pergunta? Que é com relação à reabilitação de criança. Como a gente consegue prover a criança em todos os momentos da vida, né, do crescimento e desenvolvimento dela, uma reabilitação estruturada e perene, né, e persistente. Não sei se a Vera ou a Sandra querem falar sobre isso. Sandra, que está mais no município, né, Sandra? Qual o desafio da gente manter a criança em reabilitação contínua ou eventual, pontual, de acordo com os marcos do desenvolvimento dela? A gente pode começar, e a Vera continua depois, ou você mesmo, né, Celso, em cima da tua experiência, né? Eu acho que a primeira questão importante de trabalhar é a questão do projeto terapêutico, né, que a gente tem que dizer, né? Eu acho que a criança tem as necessidades, no momento em que ela chega no serviço, eu preciso pensar nesse, né? Então, só acho que duas questões, a questão do projeto terapêutico e a questão da rede, né? Então, ela não tem que estar a vida inteira no ser, não é o ser o lugar que ela tem que estar a vida inteira no processo de reabilitação, esse processo de reabilitação ele tem que ocorrer dentro da rede, então tem um papel fundamental aí da atenção básica do ser, né? Isso precisa acontecer, e a questão do projeto terapêutico. Então, se ela chega pequenininha no ser, pensando aí, uma criança com deficiência, um bebê de alto risco, quando chega no ser para uma avaliação multi, essa equipe vai acolher, ela vai pensar num projeto terapêutico envolvendo a família, e nesse projeto terapêutico ele vai evoluindo, vai reavaliando de tempos em tempos e articulando com a atenção básica, né? E aí, dependendo do momento, ela vai voltar para a atenção básica, e se precisar, ela volta para o ser. Então, é um processo contínuo dentro da rede, né? Então, quando fala da reabilitação recorrente, ela tem que estar sempre sendo acompanhada, e você tem que olhar a necessidade em cada momento dela. Eu acho que é um pouco por aí que a gente tem trabalhado. Eu acho que é isso, tirar essa ideia de que o trabalho é sempre no ser, porque ele não é, a reabilitação ela tem que acontecer de uma forma ampla, conforme a necessidade da pessoa e da família, e os projetos terapêuticos articulados com matriciamento, eles vão dando essa mobilização da rede no território. Ô, Sandra, o Celso, depois você fala também, que eu acho que o Celso tem muito a dizer também sobre isso, mas eu vou muito nessa direção, eu estava vendo a pergunta, né? É que assim, a pergunta, né, claro, né, só uma formulação, ela faz a gente pensar um monte de coisa. Então, vamos entender a pergunta, assim, eu vou muito nessa direção, eu fico pensando que é perfeitamente possível. Fico imaginando o seguinte, o Centro Especializado de Reabilitação, imagina um serviço que condensa alta tecnologia e expertise para várias situações. É isso, a reabilitação, ela é um processo que até pode acompanhar, não só a criança, né, o sujeito ao longo da vida, mas as necessidades dessa intervenção, como a Sandra diz, vão mudando. Bom, porque uma coisa é eu pegar um bebê que acabou de nascer e que, enfim, já se identificou alguma dimensão aonde eu posso... obviamente que ele tem que estar, esse bebê na primeira infância, né, tem que estar sendo já visto, olhado pelas próprias, em geral, pela própria equipe de atenção básica, né, que está lá na puericultura, e que pode, por exemplo, acionar
nesse momento, um trabalho que eu acho relevantíssimo para a atenção básica em vários momentos, esses grupos de intervenção oportuna, de estimulação precoce e de orientação à família, mas que rapidamente aquilo pode se transformar também numa necessidade de apoio intensivo de reabilitação no centro especializado. Agora eu fico pensando, Celso, não sei se é muita ilusão, mas não é ilusão, a gente vê isso acontecer, a gente faz isso clinicamente e a gente vê os serviços, às vezes, muitos, conseguirem se organizar para isso. É um trabalho, eu fico imaginando ser sempre como uma dimensão de oferta de trabalho intensivo, de uma identificação muito rigorosa e cuidadosa, de um trabalho intensivo de ampliação de recursos e capacidades funcionais, e que eventualmente ele se esgota. Eu não sei se, gente, se ele leva 6 meses, 1 ano, 2, a questão não é essa, mas ele se esgota naquele objetivo. E aí, obviamente, que as pessoas também têm que considerar, aí eu gosto que talvez eu sei que é muito aflitivo, tem eu fico citando gente que eu acho incrível, várias pessoas que eu conheci nesse percurso. Tem um ser lá na Bahia, que é das obras sociais Irmã Dulce, e que eu não lembro o cargo dela, gente, mas e nem o nome agora, coisa horrível, mas uma queridíssima que coordena lá o trabalho, ou coordenava na época, e que ela dizia assim, as pessoas com deficiência e suas famílias, elas são tão excluídas da vida social, elas são tão desamparadas em vários âmbitos da vida, que a hora que ela encontra o centro especializado de reabilitação, uma entidade que cuide dela, ela não quer nunca mais sair de lá, porque ela acha que o mundo está lá. E ela falava disso e eu concordo plenamente com ela. E ela fazia uma frase, isso está gravado, viu, gente, em um monte de materiais que a gente produziu durante o Ministério, que chama Modos de Ser, é um vídeo que a gente produziu sobre vários centros e processos diferentes de trabalho pelo país. E ela dizia assim, e a gente tem que ficar trabalhando que o mundo não está aqui dentro, o mundo está fora, óbvio. Então, a ideia também de que o mundo, que a gente prepara, amplia, dá suporte junto com ele, para quê, afinal? Para ele viver as experiências de circulação social, de participação na escola, no trabalho, na vida amorosa, relacional. Então, esse exercício também é um exercício, a reabilitação não está só dentro entendeu? Uma coisa, claro, eu entendo a pergunta, gente, é uma pergunta provavelmente de um técnico que está preocupado com isso. Então, assim, mas eu diria, sim, é possível reabilitação a longo prazo, porque a vida, uma existência pode ser longa, mas talvez a gente tenha que aprender nos serviços, aí sim eu acho importante, a traçar projetos terapêuticos, cumpri-los, ver aí, vamos lá, volta, acompanha, aonde que ele vai ter o acompanhamento, quando que ele vai precisar retornar para o serviço, porque tem aí uma outra demanda que agora está posta e que tem que ser trabalhada. Eu não acho que isso é impedimento, eu acho que a gente devia ter clareza de que isso é possível fazer, né? Mas a gente tem que, para fazer isso com muita segurança, competência, rigor, que passe também para esses familiares e para essa pessoa essa competência e rigor, a gente tem que demolir aquela ideia de que uma pessoa com deficiência tem que ficar numa instituição por resto da vida, porque ela não tem. A reabilitação não é por resto da vida. Elas são processos muito técnicos e específicos, né? É exatamente isso, eu concordo com vocês. E se a gente pensar na ambiência também, né, num centro de reabilitação, eu preciso de um espaço separado para atender as crianças dos adultos, isso é importante. E o outro desafio nosso é da equipe técnica, da qualificação, que muitas vezes os profissionais que atendem um adulto não estão capacitados para fazer um atendimento de estimulação precoce num bebê de 9 meses, por exemplo, que é um outro desafio da gente ter a capacitação e os espaços separados, né? O André ajuda a gente nisso. Mas o que a Vera falou é fundamental, lembrar que o paciente ele não vai viver no centro de reabilitação eternamente. Mas o desafio da criança é que ela, como está em desenvolvimento, ela vai passar por marcos que ela eventualmente está bem, mas quando chega naquele marco, ela pode regredir. E isso é importante da gente estar atento nisso, e ela retorna para a reabilitação, faz mais um período e continua a trajetória.
até porque é importante saber como ela funciona, entre aspas, no dia a dia na casa dela. Porque muitas vezes ela está na reabilitação, sei lá, por 4, 5 meses, 3 vezes por semana, e está tudo bem porque ela tem o suporte semanal da reabilitação. Quando ela fica em casa 1 ou 2 meses, aí começam a aparecer as dificuldades que antes não eram visíveis. Então, esse momento de alta também é importante para identificar demandas que não estão aparecendo no momento. Mas é importante estabelecer isso, tem que ser uma fala de todos, né? Que muitas vezes a gente não percebe isso. A pessoa ela entra na reabilitação e nunca mais ela quer ter alta. Porque muitas vezes aquela dificuldade que ela tem, a gente não vai conseguir recuperar. Mas a gente vai criar estratégias compensatórias para que, com isso, ela consiga levar a vida adiante, né? Eu vou dar um exemplo para você, Celso, desculpa te interromper, mas que eu acho que é comum, dando esse exemplo porque é comum. Imagina uma pessoa, sei lá, não é de criança, né? Mas, enfim, teve um AVC, e aí vários pacientes, enfim, tem, infelizmente, e aí ele tem um processo que, enfim, óbvio que ele vai precisar da reabilitação para recuperar um conjunto de dimensões funcionais se esse AVC produziu sequelas motoras, de linguagem, etc., entre outras. Feito esse processo de reabilitação, como diz o Celso, acho que ele está tentando dizer que, assim, a gente amplia o máximo possível a funcionalidade da pessoa naquela condição. Ok. Essa pessoa vai para a vida, acabou a reabilitação. Bom, mas acabou o cuidado? Claro que não. Aí, por exemplo, eu fico vendo como é interessante algumas equipes no território da atenção básica, por exemplo, grupos de caminhada. Celso, o que eu vejo de grupo de... Eu via mais, né? Agora, depois da pandemia, essas coisas a gente tem visto mesmo. Mas, assim, grupos de caminhada, por exemplo, que tem lá, onde as agentes comunitárias se preocupam de... e tinha lá alguns idosos, pacientes adultos, que tiveram AVC, que já fizeram uma reabilitação, ainda perduram algumas sequelas, como às vezes acontece, mas ele é capaz de se locomover, de andar ali devagarinho, às vezes com um pouco diferente. E é muito legal que, assim, vamos lá para o grupo de caminhada. E o grupo de caminhada não é só, de novo, um modo dele continuar mobilizando o corpo. Também é importante. Mas é claro que a caminhada dele é diferente da caminhada dos outros, vai alguém acompanhando, mas é momento de sociabilidade, de integração, de participação social, de pertencimento. Gente, o grupo de caminhada é ou não é reabilitação, no sentido ampliado? Para além desse processo. Então, eu estou tentando dizer, claro que isso não é o exemplo da criança, mas eu estou tentando dizer que eu acho que os serviços do SUS, como diz o Celso, tem que se pautar na necessidade do outro. Toda vez que ele precisar, e obviamente não tem que ser negado esse processo, mas tem que entender que esse processo é feito para ele ganhar a vida, né? Ganhar o mundo, não ficar lá para sempre. É isso aí. André, pediu a palavra, André, por favor. Não, era complementar um pouco o que a Vera falou, né? Lá nos núcleos de acessibilidade e inclusão na universidade, a gente já tem nas universidades federais as reservas de vaga para PCD. Então, para mostrar mesmo que reabilitação não é uma coisa assim externa à vida. Você pode estar em um processo de reabilitação, estudar, frequentar a faculdade, ter vida social. Acho que essa é uma coisa muito importante para falar, né? A gente tem aquele lema, né? Nada de nós, nada sobre nós sem nós, né? Que é o lema das políticas de PCD. E eu acho que o que dá esperança para a gente, principalmente agora que a gente tem essa reserva de vaga, é que a gente está jogando para um futuro a possibilidade a muitos dos nossos gestores, dos nossos profissionais serem PCDs também, né? Não que hoje não tenha, mas eu acho que abre a política de cotas, ampliou bastante essa possibilidade e que aí sim vai ser nada sobre nós sem nós. Então, acho que a gente está plantando essa semente para uma política futura muito, muito interessante. É isso aí. E André, a ambiência infantil, você acha que na prática existe? Como é que você vê essa situação? Da gente desenvolver áreas no centro para criança, para adultos? Como que a gente poderia
facilitar essa situação? Eu realmente, eu nunca trabalhei com a área pediátrica, né, Celso? Então, eu só sei que pelas normas, a entrada e os ambientes são separados. Mas também não tratar a criança como, não imbecilizar a criança, né? Achar que colocar, como é que chama? Bonequinhos, etc. Eu acho que tem uma área bem interessante para se pesquisar, que eu não conheço, vou até tentar me inteirar melhor, se Vera ou Sandra conhecerem, né? Sobre ambiente. Não, mas a ideia é essa mesmo, é da gente desenvolver um espaço só para não ter um contato realmente com adulto, até porque as situações são diferentes, né, no mesmo ambiente de reabilitação, mas ter salas amplas para conseguir separar as situações, né? Tem uma outra pergunta no chat que diz da interrupção dos atendimentos de físio, das terapias em geral, e como que nós podemos fazer para minimizar esse processo de interrupção, né? Eu já vou introduzir, eu acho que isso é articulação em rede, não tem jeito, né? Se a gente está articulado, a gente consegue minimizar isso. Não sei o que vocês acham, vocês gostariam de comentar, Sandra? Eu acho que essa fala um pouco que a Vera fez, né? Poder pensar no processo de reabilitação de uma forma mais ampla, né? Então, tem momentos que eu vou precisar de uma intervenção específica no ser, né? E aí ele vai ter que estar na atenção especializada, mas assim, nas várias atividades que a atenção básica faz, nos vários grupos, nas PICs, nos grupos de estimulação, quer dizer, a gente vai tendo que pensar qual é a necessidade da pessoa em cada momento, né? Então, aquela reabilitação no ser, ela não tem que acontecer, ela não precisa acontecer, de fato, eu acho que ela se esgota no momento da vida. E até lembrando um pouco da fala que a gente fez, a própria portaria coloca, né, Vera, que o ser é um lugar, né, de acolhimento, de proteção para as famílias. Então, acho que, assim, é papel dessas equipes, né, ajudarem nesse processo de articulação da rede. Então, na verdade, se chega alguém ali que não tem mais, não é ali no ser, mas tem que estar num grupo de caminhada, tem que estar num outro grupo de PIC, se não está fazendo isso, o ser pode ajudar nesse processo de mobilização da rede. Eu acho que é por isso que ele está ali nessa lógica de território, pensando em referência para as várias unidades, que é importante também os serviços sentarem com as unidades básicas uma vez por mês, quer dizer, ter uma estratégia de aproximação para poder discutir os casos, pensando em ações compartilhadas. Eu acho que isso ajuda esse processo, né? O Celso e todo mundo, né? Eu acho, assim, totalmente de acordo ao que o Celso coloca e a Sandra, mas também agradecer a questão, porque ela é muito importante. É claro que, de novo, a gente não está aqui, ele fala assim, olha, ele está traçando um cenário para nós e que a gente sabe que é real, enquanto processos terapêuticos começam e se interrompem. Aí eu fico pensando, claro, tem esse lado que a gente estava debatendo, que assim, tá, a reabilitação não é para sempre, mas uma outra coisa são processos que se interrompem, a não adesão. Vamos pensar, não, eu não sei do que a pessoa que fez a pergunta está falando, né? Mas, exatamente, mas imagina que você tem muito problema no serviço, de assim, a pessoa está lá, se oferta, ela vai, e depois ela falta, não adere, enfim, se interrompe. E aí eu fico pensando sempre nessa questão, como a gente tem que avançar as equipes, sabe, Celso? Concordo que acionar a rede nessa hora é um exercício fundamental. Eu entendo, vou colocar aqui uma polêmica, sabe que eu sou uma pessoa que gosta de uma polêmica, mas assim, eu entendo certas regras institucionais, porque isso é tão frequente que as instituições, e porque elas têm muita demanda, elas se protegem com regras protocolares. Faltou 3 vezes, está desligado. Tá? Sei lá, a regra pode variar, mas tem umas regras sim, tá bom? Então, e aí eu fico pensando, legal, claro, a instituição tem que ter alguma regra final, porque ela também não pode ficar lá, mas a questão não é a regra, porque o problema é quando a instituição estabelece essa regra e como se estivesse resolvendo o problema. E aí eu acho que nós estamos falando de outra coisa, porque eu acho que quem fez a pergunta, ele fala dessas interrupções e fala de adequar as linhas de cuidado. Aí eu acho que o Celso tem, né, e a Sandra, quando falam, tem toda a razão em relação a acionar a rede. É responsabilidade dessa equipe falar, bom, eu tenho pacientes que estão com uma adesão interessante ao processo proposto, e eu tenho pacientes que não aderem. Que tal as equipes começarem a pensar que talvez as nossas propostas não tenham sido interessantes para essas pessoas? Que ela não aderir também ao fato de que aquilo não responde às necessidades dela ou é impossível para ela exercer
E aí, se eu não tivesse escuta, essa reflexão, então eu acho que é da responsabilidade dessa equipe, pode até desligar o paciente depois de faltas, interromper, mas é preciso que a equipe faça uma coisa antes, que a equipe se paute, olhe para isso, e, por exemplo, né, Celso, uma equipe lá no centro especializado, você que está lá, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Celso trabalha num baita centro de reabilitação. E aí, ele está lá no centro de reabilitação atendendo um monte de gente, que está longe dele, inclusive, né, de outros municípios. Por que você não aciona a equipe de atenção básica para saber por que o paciente não está indo, o que está acontecendo, o que está inviabilizando? Porque aí você faz um trabalho com esta família, você faz um trabalho com esse usuário, você adequa, digamos assim, o processo, né? Às vezes, sendo outro dia, eu me deparei com uma cena dessa, te falando, aqui em São Paulo, tá? Por isso que eu estou falando assim, de uma UBS que estava assim, vou desligar. Não, era o C. O C desligou porque o cara faltou um monte. Tudo bem. Mas aí você vai olhar a história do senhorzinho. E aí você fica olhando a história, você fala, meu Deus, não dá para ser só assim, desliga e pronto. Você tem que, vamos acionar alguma coisa? E eu imediatamente pensei, falei, é um senhor que mora sozinho, que ele tem filhos, mas que moram em outros bairros da cidade, é esse filho que tenta levar o cara para o ser, mas é óbvio que ele chega atrasado toda hora, que não sei o que, é uma confusão. E você fica olhando, mas ele não quer morar com os filhos, a única coisa que restou para ele é a independência de morar sozinho. Então, veja, você fica olhando essa cena e você fala assim, oi, uma equipe de um EMAD, de um EMAP, da APD, a equipe multi de atenção básica, gente, é óbvio que isso tem que ser acionado e articulado e, eventualmente, até abrir mão do projeto original, do trabalho específico no ser, mas de compor isso de outro modo, com outras equipes e outros recursos. Enfim, eu acho que tem muitos problemas para a gente pensar, mas eu queria mesmo, eu sei que é muito difícil, assim, quem está trabalhando nos serviços deve me ouvir falar fácil, Vera, beleza, aquela montanha de pressão de demanda em cima de mim, o que me salva é essa regra. Claro, tem que ter a regra, gente, não estou dizendo isso, mas a regra ela tem que ser acompanhada também, não só de um desligamento, mas de como um repensar aquele projeto, né, Sandra? Que acho que é isso um pouco que você está dizendo, que o Celso está dizendo. Então, é bem importante isso, e a gente fica mais feliz, gente, porque a gente se sente trabalhando terapeuticamente, e não virando um técnico burocrata que cumpre só uma regra enlouquecida, e inclusive usar, né? Eu não sei, gente, vocês, eu acho que o Celso, todo mundo que trabalha, gente, com pessoas, já sentiu isso, a gente se acha super legal, a gente se empenha, mas tem hora que a gente oferta, que nos escapam coisas, que a gente oferta possibilidades de serviços a partir da nossa lógica, e a gente não percebe que aquilo não faz sentido para o outro, ou é impossível para o outro cumprir naquele momento, que eu tenho que dar outros passos. Então, tudo isso compõe uma expertise, gente, absolutamente necessária, que é do que, né, muitos autores da saúde coletiva chamam dessas competências comuns dos profissionais de saúde, que não é só a nossa especialidade, a nossa expertise técnica no nosso campo específico, né? Mas é humano, né? De profissional de saúde, de como é que eu compreendo aquele fenômeno. Isso é do campo comum. É bem legal essa pergunta, viu? Obrigada. Com relação às faltas, isso aqui, assim, a gente precisa ter a regra, a Sandra sabe disso, mas a gente não precisa esperar faltar as 3 vezes para tomar uma atitude. Na primeira falta, a gente já entra em contato, tenta ver o que está acontecendo, né? Porque também a gente entende esse lado, mas tem o lado da pessoa que está aguardando para começar a reabilitação, claro. E tem um profissional qualificado esperando porque tem a falta. Então, é um problema, é um dilema, né? A gente já está estourando o horário. Eu vou agradecer muito a participação de todos, de vocês aqui na mesa, agradecer muito mesmo. E vou deixar 30 segundos para cada um fazer as suas considerações finais. Tudo bem? Podemos começar com a Vera? Pode. Não, eu já falei muito, eu falo muito, mas eu só queria, de novo, 30 segundos. Agradecer de novo, dizer para vocês que essa turma é muito legal, que a gente preparou um pouco essa mesa e que foi incrível estar com eles. E que eu acho que isso é só um debate disparador, e que bom que a gente vai ter, a partir de janeiro,
enfim, uma possibilidade de respirar de novo, de acreditar, de investir nas políticas públicas. A situação é muito difícil, é muito complexa, mas só de imaginar que a gente tem horizonte, é incrível a gente poder retomar a força das políticas públicas, direitos da pessoa com deficiência, e tudo isso que foi desmontado e perdido nos últimos 4 anos. E agradecer a Unifesp, gente. Muito legal esse evento, tá bom? Obrigado, Vera. Obrigado pela pronta disponibilidade quando eu falei com você, viu? Muito obrigado. Assim. André, 30 segundos para você. Não, também vou usar 30 segundos para agradecer o convite, inclusive o convite lá atrás de fazer parte do GT de reabilitação da Unifesp. Fico muito feliz, aprendo toda a reunião com vocês e esse congresso foi só mais uma etapa de aprendizado. Muito obrigado aí, até a próxima. Obrigado, André. Sandra, por favor. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu acho que é sempre muito bom. E acho que dizer assim, os desafios são muitos e constantes, né, contínuos. Então, assim como os desafios, o processo de construção, ele não acaba, né? Então, é muito importante a gente estar sempre refletindo sobre a nossa prática, a gente ter os profissionais e os serviços próximos às pessoas com deficiência, trazendo sugestões, trazendo opiniões, porque aí a gente vai conseguindo construir essa rede a partir um pouco dessa prática e da vivência do que vai acontecendo. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Sandra. Bom, gostaria de finalizar, então, a nossa mesa, dizer que foi uma honra participar com vocês. É um aprendizado sempre, a gente aprende sempre, continuamente. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, dizer que agora a gente tem um intervalo do almoço e, à tarde, o congresso continua até às 18 horas. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. Muito obrigada, doutor Celso, Vera, Sandra, André. Essa mesa foi excelente. A gente tem uma discussão muito rica aqui, muito profunda, né, a ser continuada. Então, eu queria só ressaltar que a gente vai fazer esse intervalo. Nós voltamos, então, do almoço, à 13h30, para a próxima palestra da tarde, tá bom? Muito obrigada a todos e um